Estamos aqui hoje para honrar os veteranos e com isso eu pensei, tá aí um bom momento para ensinar sobre sermos pessoas que honram e respeitam os outros. A Escritura, a Bíblia diz, honrem a todos. E sendo sincero, vivemos numa sociedade em que vemos pessoas sendo grosseiras, vemos pessoas desrespeitosas, vemos crianças respondendo mal a professores ou aos pais. E a Bíblia diz que devemos ensinar nossos filhos no caminho em que devem andar. O que significa que para que os nossos filhos sejam pessoas que honram os outros e dão respeito aos outros, isso começa conosco como adultos, ensinando a eles. Se os nossos filhos são desrespeitosos, a responsabilidade é nossa, porque não é a Casa Branca que vai criar nossos filhos, não são as escolas que vão criar nossos filhos. É o papel do lar e da igreja que devem criar nossas crianças e ensiná-los. Agora eu quero que você pense na palavra ensinar. Ensinar os filhos no caminho em que devem andar. E sabe, eu sempre vou ao hebraico original e eu estudo a palavra honra e estudo a palavra respeito. E vejo o que a antiga sabedoria judaica diz, então vou concluir isso aqui. A forma de construirmos uma sociedade de honra começa honrando a Deus. Porque quando honramos a Deus, é uma continuação do que está em nós para honrarmos uns aos outros. A Bíblia nos ensina como honrar a Deus. A Bíblia diz, e sendo sincero com vocês, eu estava matutando isso alguns dias atrás e pensei, eu nunca tinha pensado nisso. Quando a Bíblia diz que a maneira de nos tornarmos pessoas com caráter que honram os outros e respeitam os outros começa honrando a Deus. Então comecei a pesquisar sobre honrar a Deus e uma das principais passagens diz: honre ao Senhor com todos os seus bens e com as primícias da sua renda. Agora, essa não é uma mensagem sobre ofertas, não é uma mensagem sobre semear uma semente, mas achei isso interessante, de verdade mesmo. Nós ensinamos sobre primícias, ensinamos sobre ofertar, mas a Bíblia diz que honramos a Deus quando entregamos nossos dízimos ou nossas primícias. Então eu fui pesquisar no hebraico original falando, e o significado é a razão. Quantos aqui entendem que Deus não precisa do nosso dinheiro? Ele é dono de tudo. Então o que significa honrar a Deus? Eu li isso e ensinei aqui mais de 1000 vezes, ensinamos sobre primícias, 3 vezes por ano. Nos apresentamos diante do Senhor. Mas eu nunca tinha me dado conta de que quando damos o dízimo no domingo, ou damos nossas primícias, estamos honrando, ou damos algo para alimentar nossos orfanatos e possamos cuidar das viúvas e dos órfãos. Nós honramos a Deus. Eu nunca tinha visto dessa forma, isso é honrar a Deus. E é simples. A antiga sabedoria judaica diz que quando você honra a Deus com ofertas para que outros sejam abençoados, você reconhece que é Deus que te dá a sua renda. É Deus quem me dá o meu trabalho. É Deus quem nos permite viver na nação mais próspera do mundo. E a razão de Israel ter tido problemas em Malaquias é que se esqueceram que foi Deus. A Bíblia diz, lembrem-se de que é o Senhor quem lhes dá poder para adquirir riquezas. Aí você diz, não pastor, eu fui para a faculdade. E quem você acha que pagou essa faculdade? Quem você acha que te deu um cérebro para ir para a faculdade? Então essa não é uma mensagem sobre ofertas, mas é sobre honrar a Deus, dizendo, Deus, tudo que somos devemos a ti. Honramos você, porque você é o Senhor que nos deu tudo o que temos. Então, para formar uma sociedade que honra, tudo começa honrando a Deus. Agora, a palavra honra aí, em hebraico é a palavra kavod. E a palavra kavod significa dar dignidade, significa respeitar, significa dar glória, significa atribuir grande valor e grande peso. E quando pensamos nisso no Dia dos Veteranos, quando pensamos nisso sobre os soldados e pensamos também nos policiais e nos bombeiros e bombeiras, precisamos ensinar os nossos filhos
a demonstrar respeito a essas pessoas, porque devemos a elas, seja pela Segunda Guerra, seja pela do Vietnã, ou seja pela da Coreia, ou seja qual for. E se você está seguro na sua casa, devemos isso a eles. Devemos a eles. Existiram pessoas ao redor do mundo que queriam que a América não fosse grande. E seguimos firmes aqui, temos pessoas ao redor do mundo. E somos uma grande nação porque eles foram lá e combateram inimigos que queriam nos destruir. Combateram inimigos que queriam nos matar. Combateram inimigos que queriam dizer que não devemos ter liberdade religiosa. Combateram os inimigos por nós. Os que diziam, não deixaremos vocês pregarem a palavra de Deus nos púlpitos. Vamos tornar o cristianismo ilegal. Estamos seguros em nossas casas, sabe? Quanto aos policiais, todo mundo critica. Mas deixa alguém invadir sua casa e vamos ver para quem você liga. Você não vai ligar para um democrata. Você não vai ligar para os antifas. Não vai ligar para o Black Lives Matter. Você vai ligar para a delegacia de polícia. E eles vêm na hora porque tem gente má tentando entrar na sua casa. Então, para ensinar as pessoas, ensinar nossos filhos do caminho em que devem andar, número 1, quando você está na igreja, você levanta as mãos e louva a Deus. Para que eles vejam o que você está fazendo. Quando a cesta de ofertas passar, não finja que está colocando algo. Deus olha e diz, perdi alguma coisa aqui? Deixem seus filhos verem, deixem eles perguntarem. Mamãe, papai, vovó, por que vocês foram lá naquela caixa? Essa caixa que alimenta órfãos, que ajuda as viúvas, que também alimenta e ajuda nossos veteranos e obras de caridade. Deixem eles verem você fazendo isso. E tem um ditado que diz, prefiro ver um sermão do que ouvir um sermão. Não mande seus filhos para a igreja, traga eles à igreja. Não diga apenas para eles viverem para Deus, deixe eles verem você levantando as mãos e louvando a Deus. Amém? Mas então, ensine-os a fazer o mesmo. Sabe, quando os meus netos ainda eram pequenos, a gente ia ao shopping e tinha alguém do Exército da Salvação tocando sino. E eu dizia a Escher, Judá, Viva, coloquem isso naquela caixinha. Vão lá e coloquem isso naquela caixinha ali. Eu queria que eles entendessem que nós estamos fazendo isso porque nós somos abençoados para abençoar. Quando estamos no Shabat, a primeira coisa que se faz antes de acender as velas é colocar algo naquelas nossas caixinhas de caridade, e então nós fazíamos eles colocarem. E depois perguntávamos por que estamos colocando isso na caixa de caridade. E eles respondiam, porque existem pessoas que não são tão abençoadas quanto nós. E Deus nos abençoou para sermos uma bênção. Eles sabem que é isso, sem dúvida alguma. Não porque ouviram uma vez por mês na igreja, mas porque viram todos os dias da vida deles. Respeito. Sabe, eu vou falar da minha mãe agora. Minha mãe foi estar com o Senhor aos 96 anos. E ela nos ensinou a ter respeito e honra e educação. Você ensina seus filhos a dizer, por favor. Vamos lá. É assim ou não é? O que vocês acham? Isso não é coisa ultrapassada. E quero saber, pessoas com honra, respeito e educação vão muito mais longe do que pessoas grosseiras. Não é? Fomos ensinados a dizer, e isso vai entregar a minha idade, fomos ensinados a dizer sim, senhora, e não, senhora. Meu pai me olhava, o que você disse? Eu disse sim, senhor. Faço até hoje. Até hoje. Sim, senhora. Não, senhora. Sim, senhor. Não, senhor. Isso é respeito. Sabe, a Bíblia diz que quando uma pessoa mais velha
entra no ambiente, você deve se levantar para honrá-la. Isso não quer dizer que você tem essa obrigação literal, mas quer dizer que você precisa honrar pessoas que são mais velhas que você. Honrem os seus anciãos. Amém? Ensinem isso a eles. Digamos que você tem um vizinho idoso e que esse vizinho ancião semana que vem vai fazer 50 anos. Seria legal se os netos botassem o lixo para fora de vez em quando. Honre-os, ensine-os a honrar. Ensine-os respeito. Talvez a grama deles esteja alta. Ensinem eles a irem lá e cortar a grama. Por quê? Porque eles lutaram na guerra por nós. Porque eles são mais velhos que nós. Porque a Bíblia diz que os cabelos brancos, grisalhos numa pessoa são uma coroa de glória dada por Deus. Ensinar respeito. Ensinar honra. Vocês podem perguntar para ti. Isso me deixa indignado quando estamos num ônibus ou em algum lugar ou em algum transporte e homens estão sentados enquanto as mulheres estão em pé. E eu penso, quem é a sua mãe? Se uma mulher ou uma pessoa idosa está em pé, você se levanta e cede a eles o seu lugar. Treine eles. Podem perguntar para ti, eu nunca me sento se uma mulher está em pé ou se um idoso aparece. Se eu estou entrando no avião e vejo uma pessoa idosa vindo junto com uma bagagem e me impressiona. A senhora idosa está sofrendo para guardar a mala e uns marmanjos sentados, sabe? Dá vontade de impor a mão sobre eles para ver se conserta. Eu acompanho ela até o lugar dela e digo, a senhora precisa de ajuda com isso? Ah, obrigada. E o pior de tudo é que algum comissário de bordo sempre diz, olha, quase não se vê mais isso hoje em dia. Perguntem para ti, se eu estou sentado e meus netos comigo, e meus filhos, e o Luca, a Katie, a Ana, eu digo, deixa a senhora sentar aí. Eu poderia ceder o meu lugar, e se precisar eu faço, mas eu quero ensinar a eles. Ensinem a eles. Se estamos no Starbucks e tem um policial lá, um bombeiro lá, um veterano lá, e ele está atrás de mim, eu digo, quanto é a conta dele? Porque, sabe, Starbucks sempre quer que você decida bem antes, sabe? Querem que decida no carro antes de chegar no Starbucks. Quanto deu a dele? Joga na minha, eu pago. A gente estava em Israel algumas semanas atrás, sentados num café ao ar livre, comendo pizza ou algo assim. E eles estão no meio dessa guerra em Gaza contra esses inimigos e entendam, o Hamas, eles não combatem o Hamas só por Gaza, ou Israel, eles estão lutando por nós também. Vocês precisam entender isso. E eu olhei para aqueles jovens. Alguém aqui da igreja está com 18 anos? Ou está todo mundo lá no culto dos jovens? Alguém tem 18 anos aqui? E esses jovens... Não 10 vezes 18. Quem aqui já foi para Israel? Você vê esses meninos e meninas, eles são praticamente crianças. E eles andam por lá com metralhadoras, em todo canto que eles vão. Eles estavam todos ali, eram 6 ou 7 deles, e eles são todos crianças, com armas e um comandante com eles. E dava para ver o choque deles. Tinham acabado de sair de uma das batalhas mais horríveis que se pode imaginar. E eles estavam lá. E a gente estava lá se preparando para sair. Eu chamei a garçonete e disse, quanto deu a conta deles? Ela disse, o quê? Eu falei, seja quanto for, coloca na minha conta. Deixa que eu cuido disso. Então ela foi até lá e a gente indo embora. E ela chega lá e diz, tá pago? Como assim? Aquele senhor ele pagou. E eu digo, obrigado. Deus te abençoe pelo que você faz pela América. A Bíblia diz, ensine os seus filhos. Ensine-os a serem educados.
Ensine-os a mostrar honra e respeito. Ensine-os que nunca devemos ser desrespeitosos. E a Escritura diz em 1 Pedro, honrem a todos. Isso inclui pais, professores, idosos, policiais, veteranos, pastores chegando aos 50. Honre eles. Mostre respeito. Agora deixa eu encerrar com isso. Por que o diabo luta tanto contra isso? Por que o diabo luta tanto contra isso? Por que o diabo luta para que a geração mais jovem não respeite professores, não respeite os pais, não respeite pessoas idosas? Por que o diabo faz isso? Porque se não respeitarmos aqueles que nos lideram a ti, nunca respeitaremos ele, que lidera todos nós. Entendam, isso é uma batalha espiritual. Mas Deus diz que é assim que combatemos isso, ensinando os nossos filhos, ensinando-os a dizer por favor e obrigado, ensinando-os a dizer sim senhora, não senhora. Temos que treiná-los para ceder a alguém o seu lugar, treinar eles para ajudar os outros. Ensinamos eles a honrar aqueles que estão cuidando de nós. Reconhecer o sacrifício que os outros fizeram por nós nos faz ter respeito por essas pessoas. Contem para os seus filhos sobre o que nossos veteranos fizeram. Contem isso para eles. Coronel, eu viajei para Israel poucos dias depois do 7 de outubro. E eu vi pela primeira vez na minha vida o que o inimigo sanguinário faz com pessoas inocentes. E olha, vou te falar, sabe, eu não fui criado na igreja. Eu cresci na quebrada, em meio a gangues, mas nunca vi nada como aquilo. E ainda assim tem gente ao seu redor todos os dias, de cabelos brancos ou grisalhos, muitos aqui sem cabelo. E os nossos jovens não sabem o que vocês viram, não sabem o que vocês fizeram, não sabem por onde vocês passaram. Então precisamos contar a eles. Tá vendo aquele homem ali? É policial, vai lá e agradeça pelo seu serviço. Agradeça-o. Onde estaríamos sem os veteranos? Onde estaríamos? Onde estaríamos sem os policiais? Temos muitos políticos dizendo que não precisamos de polícia. Não só precisamos de polícia, mas aqui no Texas nós portamos armas. É isso aí. É isso aí. Contem para eles. Mostrem vídeos sobre a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra. Veja um filme sobre a Guerra do Vietnã. Nossos veteranos do Vietnã voltaram para um país que nunca demonstrou gratidão por eles. Nossos veteranos do Vietnã voltaram e... Meu irmão foi veterano do Vietnã. Quando voltou, nunca mais foi o mesmo. Mentalmente, ele nunca mais foi o mesmo. Uma guerra horrível, todas são horríveis. Mas o que é realmente horrível é quando um soldado lutou e viu seus amigos morrerem e retorna para uma nação ingrata. Temos que reverter essa maldição e ensinar nossos filhos a dizer obrigado. Amém? Deixa eu encerrar com honra, respeito e gratidão. Romanos 13:7 diz, deem a cada um o que lhe é devido. Respeito a quem merece respeito. Honra a quem merece honra. Respeito a quem merece respeito. Honra a quem honra é devida. João 15:13 diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida por amigos. Quando encontrar um veterano, ou for apresentado a um veterano, diga obrigado. Obrigado pelo seu serviço.
Eu viajo muito, eu estou sempre em aviões e vemos muito. Se eu não soubesse, é só um senhorzinho de 75 anos com dificuldade para andar pelo corredor, usando um boné do Vietnã. Ou então um boné de veterano de guerra, andando pelo corredor. E eu sempre digo, obrigado pelo seu serviço. Obrigado, senhor. Obrigado, senhora. Obrigado pelo seu serviço. Ensinem seus filhos a fazerem isso. Treinem eles para fazer isso. Se você ver um policial nos corredores, agradeça. Se você ver um na rua, agradeça. Às vezes eu tô lá dirigindo e eu vejo um policial na lateral da estrada, eu abaixo o meu vidro e digo... Tem um adesivo na picape orgulho da nossa polícia aqui de Flower Mountain, Texas. Temos que dar respeito onde o respeito é merecido e honra a quem a honra é devida. E Deus nos abençoa por isso, amém? Vou encerrar com isso. Fiquem em pé, por favor, em todo o auditório. E eu realmente vou encerrar. Coronel, pregar é assim mesmo. Sabe o que quer dizer quando um pastor olha... Natasha, o que quer dizer um pastor olhando para o relógio? Absolutamente nada. Nada. Só dando falsa esperança. No final desse culto, nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos e depois eu vou voltar e fazer a liderança ao ensino político que é vital entendermos na América. Tem uma grande guerra contra o cristianismo, contra Israel, contra o Partido Republicano, e ela é travada por muitas pessoas que se consideram pastores. Vou trazer alimento sólido, vai levar só uns 10 minutos. Eu ia gravar algo para as redes sociais por causa de algumas coisas que eu vi pastores dizendo. E a equipe disse, vamos gravar com os líderes na igreja. Ouçam isso aqui. Apenas 2 forças ao longo da história se ofereceram para morrer por você. Jesus Cristo e o soldado americano. Um morreu pela sua alma, o outro morreu por sua liberdade. Eu incluo aqui nossos policiais e nossos bombeiros. Vocês dariam aos veteranos e aos socorristas uma salva de palmas. Vamos lá! Gritem, gritem, gritem! Dê a mão ao seu vizinho em todo o auditório. E normalmente esse seria o momento de convidar você a entregar a sua vida a Jesus. E se ainda não fez isso, faça agora quando oramos. Diga, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu sei que morreu para me libertar, mas eu quero orar pela bênção de Deus sobre todos os nossos veteranos. A bênção de Deus sobre todos que têm familiares servindo. Agora, sobre os nossos policiais, bombeiros e todos os socorristas. Mas eu quero orar pela nossa nação. Nossa nação precisa de oração. Nossa nação precisa... Olhem para mim. Eu quero orar por ousadia na igreja. Ouça, eu não odeio ninguém. Eu não odeio ninguém. Eu era traficante, viciado em heroína, viciado em cocaína quando cheguei à igreja. E Jesus me recebeu como eu era. Não nos importa de onde veio, mas estamos muito encorajados com o caminho que está. E isso é por causa de Jesus. E existe um inimigo lá fora que quer parar o cristianismo. É o objetivo deles. E são ousados nisso. Acabamos de eleger um como prefeito em Nova York. Vamos ver o resultado. Vamos ver no que vai dar. Mas agora, neste momento, temos um líder na Casa Branca, e este líder é o presidente Trump, que deu para a igreja uma porta aberta. Nós temos liberdade e precisamos usar essa liberdade agora. Mas vou dizer uma coisa, isso não está apenas sobre os ombros de um homem no Salão Oval, isso está sobre os ombros de todos nós. Fomos chamados para ser a luz do mundo. Sejam a luz. Sim, talvez riam de você, tirem com a sua cara. Eu fiz isso. Eu largado na varanda, de cabelão, brincos, fumando droga, e o Bill chega e fala que não podia sair sem me dizer que Jesus, tal, e eu zombei dele. Mas olha só, eis-me aqui. Eis-me aqui.
Porque como eles vão crer se não ouvirem? E nós somos a luz. Somos a luz. Mãos levantadas por todo o auditório. Vamos orar todos juntos. Digam: Pai, eu venho a Ti agora. Em nome de Jesus. Eu sei que pequei. Todos pecamos. Mas eu sei disso. O Senhor me ama. Ama tanto que enviou Jesus Cristo para pagar o preço completo pelos meus pecados. Agora eu recebo Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Agora repitam com autoridade: Satanás, saia da minha vida, saia da minha mente, saia do meu espírito, saia do meu corpo, da minha família, minhas finanças, meu futuro, saia da minha nação. Eu declaro que somos uma nação debaixo de Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não há nome maior sobre a face da terra. Por meio dele temos vitória. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Agora uma salva de palmas para o Senhor. Eu quero que vocês gritem por cada veterano, por cada policial, todo mundo. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, Ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.